Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é a leitura com José Eduardo Simões. O objeto de nossa leitura é a parte 10 do meu livro Fragmentos. Vamos lá? Mais uma daquelas cartas que você já está cansado ou cansada de conhecer. Leia aí, então. Evolução e Evangelho. Que têm em comum evolução e evangelho? Ora, impulsão. Um e outro são, senão, impulsos criativos. São forças que tendem a tudo fazer andar. E se a evolução biológica fez do homem tudo o que é hoje, outra revolução está em andamento, crescendo como fermento, crescendo não por fora, mas por dentro, porque se é de dentro que vem o impulso da evolução. Também assim o Evangelho se faz ação, e isso já faz 2000 anos. E talvez outros 1000 anos sejam necessários para que um dia o homem, como o fez Jesus, depois de deixar a sua cruz, ressurja no terceiro dia. Quero com isso dizer que o homem deve renascer neste terceiro milênio que agora se inicia, se desfazer da sua animalidade, que o trouxe até aqui, mas que a partir daqui não terá mais utilidade. Isso significa que a partir de agora, já sem demora, é o Evangelho que guiará a evolução. Não é uma revolução? Não mais homem ainda animal, mas homem espiritual, que em seu próximo não vê jantar, mas alguém para amar. E desde já este seu discípulo lhe pede inspiração para que a minha pobre mão seja digna de nobre missão, contribuir para essa revolução. Pois assim é que o balde fez do Evangelho o ame ao próximo como a si mesmo, também ciência. Claro, pois não mais ele se restringe a esta ou aquela religião, mas é processo, impulso evolutivo. Continuemos. Certo dia, andando no centro da agitada cidade de São Paulo, onde moro, parei de caminhar por alguns segundos para observar a movimentação ao meu redor. Tudo passava rapidamente. Eu, ali parado, notei que a percepção de tempo para quem se movimentava, de uma ou de outra maneira, devia ser uma e para mim outra. Mas eles existiam para mim por breve momento e depois deixavam de existir. Eu, como nem me notavam, acho que sequer existia para eles. O fazia apenas para mim mesmo. Hum, Pensei, seria isso a morte? Incapacidade de perceber ou ser percebido? Certo, o corpo se vai e não se pode mais vê-lo. Mas e a alma? Princípio organizador de um corpo que não existe mais. Se vai também ou apenas deixa de ser percebida por quem fica? Médios dizem que as percebem. Espíritos, sabe? Já tive essa experiência algumas vezes. Foi assustador. Não eram nada bonzinhos, além de feios. Seja lá como for, o poema abaixo me veio à mente no meio daquela confusão toda. Eu fico. O carro passa, eu fico. O homem passa, eu fico. O dia passa, eu fico. O cachorro passa, eu fico. O sol passa, eu fico. O ódio passa, eu fico. O choro passa, eu fico. Até quando eu fico? Até a morte dizer que eu mais não fico. Simples assim. Ou será que ainda do lado de lá eu fico? Bem, eu fico por aqui ainda porque tem mais
alguns poemas para lhe mostrar, caro leitor, cara leitora, ri. Mas agora é letra de música que aparece em meu libreto musical, este ser chamado homem. Eu sou burguês, sim, senhor. A minha filha, certa vez, em casa uns amigos levou, e um rapaz nos acusou de levarmos vida de burguês. Eu, que estava lhes servindo refrigerantes e algo para comer, parei e fiquei ouvindo o que ele tinha a dizer. Depois que ele terminou de falar as besteiras que falou, eu pedi licença para nos defender e me pus a lhe dizer: meu rapaz, se ser burguês é trabalhar duro há 50 anos e estudar o inglês também por muitos anos, não jogar fora o meu dinheiro, mas investi-lo no mercado financeiro. Então eu sou burguês com muita honradez. Quanto ao senhor, faça-me o favor, se levante e vá embora. Não se agride a quem aqui mora. Ah, mas que desfaçatez que esse rapaz me fez. Se ser honesto e trabalhador é ser burguês, eu sou burguês, sim, senhor. Eu sou honesto, eu sou trabalhador. Se ser burguês é ser isso, eu sou burguês, sim, senhor. E de ser burguês, eu não desisto. Você se considera burguês, burguesa? Bem, deixemos isso para lá. Letras F, G, H, I, J, L. Então, as tais cartas. Tá, eu sei. Está cansado, cansada de saber. Leia aí, mas saiba que ainda tem outras. Fragmentos de pensamento e de paixão. Fala você, nesse livro, entre outras coisas, de evolução espiritual. E a primeira coisa a se entender é que espírito é a essência destilada de toda e qualquer experiência. Assim, o espírito está em tudo, até no planeta Terra, em que tudo que por vivo se entende faz da sua própria experiência o meio pelo qual estabelece a sua própria existência. Toda a vida na Terra está empenhada, assim, nesta longa caminhada, a que chamamos de evolução, de efetuar a sua própria construção. E agora está o homem a empreender novo voo. E como antes de qualquer novo voo, a sua alma vacila na incerteza. Queria ter ele a certeza do que vai encontrar. Vive, assim, momento imenso. Ai de mim, pensa ele, que dores terei de enfrentar para, na evolução, continuar a avançar? E seu receio não é sem razão. É que por meio da morte do velho é que o novo nasce na evolução. E para continuar a evoluir, o que é velho no homem tem de morrer para que nele o novo possa nascer. Isso significa dar a Deus a sua animalidade para que em si resplenda a sua espiritualidade. Ó homem, das suas próprias cinzas terá de renascer para que a sua alma fique livre da prisão em que está contida e novos voos possa empreender. Coragem, lidere agora a sua própria evolução. E isso tem de ser feito urgentemente antes que de nós sobrem apenas cinzas. Certo? Que bom que concorda. De volta à minha imaginação fértil. Foi assim que aconteceu. Eu bem o sabia, por isso dele me afastei. Querer viver assim, mansamente, naquele mundo, era loucura. Quantas angústias, quantos contratempos! Não via que eles, em suas armaduras, estavam sempre nos achincalhando, amaldiçoando, maltratando, ameaçando, até matando a gente.
mas sempre, como um demente, incitava-nos a amá-los apesar dos tempos. Por isso, esse cara aí, Judas, o traiu. Cansou-se do discurso de Jesus que, aliás, ainda hoje soa utópico frente às maluquices humanas. Mas isso porque, de acordo com o Baldi, o pensamento de Jesus foi, é e continuará sendo revolucionário por muito tempo, já que é algo a ser atingido, aplicado verdadeiramente, por meio da evolução humana, e não por simples atos de vontade ou de fé. De onde vinha o pensamento de Ubaldi? Do alto. Ele ficava alto depois de alguns goles e escrevia: ri. Piada boba? Bem, alto aqui significa nível mais elevado de pensamento. Todos nós vivenciamos isso em determinados momentos, mas tais níveis variam e o nível que o balde atingia era alto, muito alto. O meu também, mas nem tanto, bem menos na verdade. Enfim, saco. Leia aí, vá. Inspiração. Senti a sua luz com os sentidos da minha alma ao alto entregue. Oh, que expansão de todos os meus sentidos, quando a ele a minha alma se ergue. Ele quem? Jesus, o balde, Buda, sei lá, alguém. Imagine aí. Algo mais leve agora. Bem mais leve, na verdade. Adoro brincar com poesia também. E escrevi esse poema para Mércia, colega universitária por quem me apaixonei. Ela, porém, amava outro José. Não, esse não era o nome dele. Eu inventei. José. E agora, José? Pois é, ela ama a outro José. E agora, José? Sabe como é? Estou me sentindo um mané. E agora, José? Não tem jeito, né? Vou dar no pé. José? Sem graça? Mas eu gosto. Então, continuemos. Ops, pulei um. Espere. Pode ler agora. Fernando Pessoa. Como assim não quer nada? Não se vive sem querer nada. E não me venha com suas conclusões. Fernando, por que só pensa em morrer? Fernandinho, grande poeta. Meio doido, como eu, mas grande. Eu? Nem um pouco. Enfim, esse poema teve por base a primeira estrofe do seu Lisbon Revised. Outro que pulei. Estou bem distraído, não? Florbela espanca. À noite, Florbela, a devagar ainda a você põe? De amargura ainda enche seu coração o luar? Em sua alma triste ainda perdura solidão que põe seus olhos a chorar? Oh, amiga, por que tanta tortura? Por que deixa essa dor lhe acompanhar? Já não sabe onde encontrar a cura para ela? Não sabe que outra triste alma na noite ao seu lado existe? Não percebe o amor que eu contenho em meu peito e de você me faz refém? Não vê que eu a amo como ninguém? Vá, noite, senão meu amor não tenho. Para escrever este, inspirei-me no seu poema Noite de Saudade. Chegou a vez do meu querido amigo João. Não, ainda não. Mais um que pulei. Haverá outros? Bem, leia aí. Gomes Leal. Continuas aí na Rua da Amargura, Leal? Ainda te vês vil a vida escura, este mundo sem lei? Ora, me tem dó. Não fiques aí de luto. Ajuda a combater o que é corrupto. Nada mais te direi. Este foi escrito com base nas duas primeiras estrofes do seu poema Miserere Mei. E, sim, há outro que pulei. Fiz uma, palavrão aqui, confusão. Mas vamos lá. Guilherme de Almeida. Ajuda-me com teus olhos ao horizonte perscrutar. Vês a dúvida em minha fronte? Essa sensação iriça os meus pelos. Me faz até, chorando, cair de joelhos. Minha vida, no momento, é tão instável. Não vejo nada no futuro impalpável.
Mesmo com todas as minhas percepções despertas, não vejo em frente nenhuma estrada aberta. Guilherme, vês daí todo o meu tormento? Ouves os meus soluços lançados ao vento? Escrevi este poema baseado em seu A Visita, e realmente vivia momento incerto de minha vida quando assim o fiz. Bem, ufa, de volta à letra J, quando pretendia falar de João, mas não qualquer João. Sim, meu amigo, como já disse, era astrólogo e uma das pessoas mais cultas e inteligentes que já conheci. Faleceu em 2019, infelizmente. Dediquei o meu livro sobre astrologia, Eu, Rei Leão, a ele. E lhe escrevi o poema abaixo também. João. Olá, amigo João. Como estão as coisas aí? Espero melhor que aqui, que não está mole, não. Sinto falta dos nossos telefonemas, quase diários, sobre temas vários, política, conflitos no mundo e até poemas. Mas gostava mesmo de com você falar de filosofia, de astrologia, do que poderia acontecer se. E por aí sempre ia, como o tempo corria. E disso tanta saudade tenho, e não minto, que você ao meu lado às vezes sinto. Falo agora de outro José, mas não qualquer José, e sim deste aqui, José Régio. Quando eu nasci, Régio, já estavas a ser por muitos deveras querido. Não, ainda não foste esquecido, nem jamais serás. Guarda estas palavras. A primeira estrofe do seu poema Cristo serviu de inspiração para o que aparece aqui. Este agora escrevi para outra colega de universidade, Joyce. Não, eu não era adolescente, não. Em ambos os casos, já era casado e com filha. Coisa de poeta. Se apaixona para poder escrever. Não fiquei, e entenda isso como quiser, com nenhuma das duas. Isso mesmo, Mércia, a do José, era a outra. Pulei a letra H. O quê? Sim, eu sei. Estou meio perdido. Enfim, hoje, 3. Hoje, Neuza, de mim a sentir distante. Por que está assim? Por que não está como antes? Sim, novos tempos difíceis vivemos, mas não fomos nós que os escolhemos. Tem sido assim desde que nos conhecemos, mas neles, juntos, todas as dificuldades vencemos. Por que agora seria diferente? O que passa em sua mente? O que acontece em seu coração? Me diga, me conte então. Se não quiser falar, eu entendo. Se não quiser se abrir, eu compreendo. Quanto a mim, nada mais lhe direi, pois hoje já muito chorei. Por que 3? Porque deve ter outros 2 perdidos em meus outros livros, ora. Já não expliquei isso antes? Bem, o que aconteceu? Xereta você, hein? Quem mandou eu mostrar o poema? Verdade. Então, nossos planos para depois que eu me aposentasse não aconteceram como prevíramos. O que saiu errado? Nos mudamos para a fazenda da família da minha esposa, mas depois de alguns meses lá, descobri que não havia lugar para mim lá. Claro que tinha quarto para mim, mané. Não tinha lugar para cabeça de intelectual em meio a cabeças de agricultores. Não que eu não me envolvesse com o que tinha de ser feito por lá, como roçar, por exemplo. Mas o problema é que, para eles, ler e escrever, o meu ar e o meu alimento, era não fazer nada. Então, voltei para São Paulo e a coitada da minha esposa ficou dividida no meio. Jeito de falar, claro, mas o fato é que ficamos sem saber o que fazer, e na busca de soluções começaram as discussões. Não resolvemos a situação ainda. Daí o poema. Quem sabe um dia. Agora o que escrevi para Joyce. Sim, colega universitária.
Safado eu? Poeta, amigo, amiga. Mas leia aí. Leitura. Atenta, você está a ler. Atento a você, estou a olhar. O que você pensaria ao ler o que a você escrevo com o meu olhar? Olhar 007. Melhor, 0,07. Pois não deu em nada. Ri. Sem graça? Magoei. Bem, amigas, amigos, é isso por hoje. Espero que tenham apreciado e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.